Eu queria falar hoje, eu queria compartilhar a respeito da prática espiritual chamada leitura, meditação e confissão da palavra. Semana passada nós fizemos uma dinâmica aqui para falar de corpo, alma e espírito, né? E a partir de agora, nós vamos considerar que a palavra que recebemos de Deus, ela desce no nosso espírito humano através do Espírito Santo de Deus, amém? Existe uma diferença grande entre ler a palavra e absorver a palavra. Por isso que alguns de nós não conseguem alcançar a eficiência máxima da palavra que nos foi entregue. Então, essa dinâmica às vezes é um pouco difícil de entender o porquê que algumas coisas não acontecem ou não entendemos algumas coisas, mas enfim. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, tendo como tema o poder da palavra. A palavra que nós seguimos, que nós lemos, que nós temos em nossa vida e que nós vivemos dentro dela, que é Cristo, tem todo o poder. É todo o poder. E quando nós pensamos, isso é uma questão de consciência de onde estamos e do que temos e o que nós podemos alcançar com isso. Quando temos a consciência dessas coisas, nós podemos ter uma eficiência máxima naquilo que o Senhor nos fala. Nós podemos ter o máximo de aproveitamento naquilo que nos foi dito através do Espírito Santo de Deus. Eu queria compartilhar com vocês, o primeiro versículo está em Gênesis, no capítulo 3, versículo 14, a partir do versículo 14. Vou começar lendo para a gente ganhar tempo. Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó por todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, de quem? Da serpente. Entre a tua descendência e o seu descendente, de quem? O descendente da mulher, Jesus. Porém, inimizade entre a tua descendência, porque Deus estava falando com a serpente, e o seu descendente, a respeito da mulher, que é Jesus, o seu descendente, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora vamos lá para Lucas 1, Lucas capítulo 1. Eu vou começar a ler a partir do versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Essa é uma palavra, uma sequência, né?
de eventos, que fala muito a minha vida, a minha trajetória, a minha caminhada. Na verdade, aqui está um rema, uma revelação que norteou toda a minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque na caminhada, na nossa jornada de fé, a palavra que Deus nos dá lá na origem da nossa caminhada precisa nos direcionar, nos iluminar, até que cheguemos ao propósito, ao objetivo designado por Ele. E a questão é que, no momento em que recebemos a palavra, tudo começa a partir de uma palavra. Isso está na Bíblia, é bíblico. Tudo aconteceu, tudo foi gerado. A criação, a geração, o suprimento da terra e de toda a sua descendência aconteceu através de uma palavra. Quando Deus disse haja, houve. Ele exerceu o poder da palavra ali. Depois disso, tudo passou a existir. E não somente existir, mas subsistir. Tudo sobreviveu, viveu e criou gerações até que chegamos em Jesus, até que chegamos até aqui. Tudo através de uma palavra. Mas nós estamos falando de muitos anos, nós estamos falando de uma jornada muito grande que muitas coisas aconteceram. Mas lembre-se disso, tudo começa através de uma palavra. Eu não sei quantos aqui, quanto tempo você tem, eu sei quanto tempo eu tenho. Mas eu estou falando de 20 anos em que eu recebi a primeira palavra de Deus sobre a minha vida. Eu já contei isso algumas vezes, o pessoal de Mesquita vai rir de lá, mas eu vou falar novamente. Eu lembro que na minha adolescência, faz um tempo já isso, existia uma pessoa que me chamava muito para ir para a igreja. Era tipo aquele crente chato, sabe? Porque crente nem é chato, né? Pois então... E existia uma pessoa que me chamava todos os dias. Um dia eu fui só para ela me deixar em paz. Falei, eu vou para ela me largar para lá. E aí eu fui. Eu me lembro que naquele dia, eu não sei quantos aqui tiveram experiências parecidas, mas eu lembro que quando eu tomei a decisão de ir, durante todo o dia, eu ouvia uma voz no meu ouvido, dizendo que eu ia morrer se eu fosse até lá. E era repetido, aquele som se repetia. E eu olhava, eu fiquei como louca naquele dia, eu não esqueço. Eu olhava para o céu e tudo estava escurecido, estava tenebroso, estava pesado. E aquela voz falava ao meu ouvido que eu ia morrer se eu fosse naquele lugar. E eu repetia com a minha boca que se eu fosse eu ia morrer. Se eu for lá eu vou morrer, se eu for lá eu vou morrer. E aí eu quis inventar uma desculpa para não ir. E eu virei para a pessoa e disse, o nome dela é Leila. Talvez um dia ela ouça, veja essa palavra e ela vai lembrar. Leila é minha mãe na fé. Ela me levou para Jesus. E eu lembro que eu repeti aquilo durante o dia e falei, não, eu vou dar uma desculpa, eu não vou. Eu mandei uma mensagem, não sei como que eu me comunicava naquela época, né? Que não tinha WhatsApp, essas coisas. Não me pergunta, por favor. Mas eu acho que eu liguei para ela e disse que eu não iria porque eu não tinha dinheiro de passagem. Aí ela disse, não, a gente vai a pé. Era longe, irmão. Ela estava assim, motivada, sabe? Não, a gente vai a pé. Falei, ai, meu Deus do céu, eu vou para essa mulher me largar. E eu fui. Eu lembro que era uma igreja bem pequenininha, assim, bem pequena mesmo. Sentei na última fileira para fugir, né, me esconder. E terminou, era uma Assembleia de Deus. Aquela bem canela de fogo, sabe? E aí, eu lembro que eu sentei na última fileira, e quando terminou o momento dos corinhos de fogo, né? Eu me escondi lá atrás, que é assim que a gente faz, não é? Eu me escondi, bem assim. E aí a missionária, né, parou. Você aí! Aí eu não. É você mesmo. Não sou eu. Aí, no momento que você fala assim, você aí, você está na última fileira, bem feito, todo mundo faz o quê? Olha para trás, aí você. E ela falou, você mesmo. E aí ela me disse, eu recebi ali a primeira palavra da minha vida. E ela disse assim, você já aceitou Jesus? É a pior frase que você pode ouvir, principalmente assim, publicamente, né? Porque parece que todo mundo ali aceitou Jesus, menos você. Você já aceitou Jesus? Aquela autoridade, né? Que vocês sabem, né? Você sabe como é que é? Aí
Aceita Jesus hoje, porque o que Deus tem para fazer na sua vida e através de você, você não consegue alcançar. Deus tem um plano na sua vida, isso é meio redundante? Para mim, não. Deus tem um plano na vida de todo mundo? Tem. E naquele dia me pareceu ser assim, bem generalista, mas hoje não mais. E ela virou para mim e disse, Deus tem para você algo fora do Rio de Janeiro, tem um chamado para você de missionária nas nações. Deus vai te tirar daqui, vai levar você para um lugar que você nem imagina, nem que imaginou pisar da forma que você jamais pensou. E quando ela falou aquilo, automaticamente, eu comecei a chorar, eu sou meio chorona, né? Mas o pensamento que veio no meu coração foi, quem sou eu para que o culto parasse e que Deus me dissesse qualquer coisa diante de todas essas pessoas? Naquele dia, o amor de Deus me encontrou. Eu tive consciência do tamanho do amor de Deus, eu tive consciência. Eu me senti muito importante, porque poderia ser para qualquer pessoa. Mas foi para mim, na última fila, 16 anos eu tinha, irmãos. E eu recebi aquilo e não levantei a mão, não aceitei Jesus. Mas no final ela me pegou e eu aceitei a Jesus. E comecei a minha caminhada ali. Muitas coisas foram acontecendo rapidamente na minha vida. Eu recebi muito poder de Deus cedo, né? A Assembleia de Deus é uma porta assim, espiritual muito grande. Eu devo muito do que eu sou hoje aos ensinamentos que eu tive na Assembleia de Deus. Então, rapidamente portais se abriram no mundo espiritual. Eu recebi dons espirituais muito rapidamente. E eu com 16, 17 anos, eu gostava já de muito monte, hospital, e visitava, e andava na rua, e evangelizava muito cedo. E de forma que eu não sabia muito bem lidar com aquela carga de poder, porque afinal de contas eu tinha 16, 17 anos. Eu me lembro que a primeira vez que eu preguei para uma igreja, eu tinha 18 anos. E eu fui caminhando, e acaba que um peso vem sobre você, porque é muita carga de poder para pouca experiência de vida, né, que a gente tem, para a gente administrar algumas coisas. Mas eu sempre muito corretinha, né? Caminhando ali e fui vivendo aquele poder todo. E as decisões da vida começam a vir, você precisa tomar decisões. E na caminhada eu tomei muitas decisões erradas, eu fiz muitas escolhas erradas, que me desviaram momentaneamente desse propósito que eu recebi naquele dia. E eu entrei por caminhos muito obscuros, e que me doeram muito, me fizeram sofrer muito. E nesse me fizeram sofrer, eu fiz muitas pessoas sofrerem também. E de repente eu olhei para mim e vi que aquilo que Deus tinha falado comigo naquele primeiro dia tinha caído por terra, por culpa minha. Esse foi o entendimento que eu tive, né? E eu me sentia devedora de Deus. Falei, eu fiz tudo errado, eu destruí tudo que Deus tinha para cumprir na minha vida. E dentro dessas escolhas erradas, porque a gente erra tentando acertar. A gente não erra porque a gente quer errar. Por causa da falta de experiência, orientação, pastoreio e tantas coisas mais que nos rodeiam, a gente acaba fazendo escolhas erradas, né? E isso nos desvia do nosso propósito, ou retarda o propósito. Depois eu descobri que, na verdade, não nos desvia, embora desviando, mas nos retarda. Mas Deus me ensinou uma coisa nessa trajetória. Deus tem um plano para quem foge do plano. Ele tem um plano para quem foge do plano. Ele sempre tem um plano. Então, o sonho de Deus não é que a gente caminhe. Deus não sonhou isso para você, isso que você viveu, sabe? Esse caminho errado, Ele não escolheu isso para você, como Ele não escolheu para mim. Irmãos, eu tenho marcas de cicatrizes muito profundas. Muito profundas. A Manu sabe, né, Manu? O meu testemunho, ele se desmembra em muitos braços. Mas Deus não sonhou isso para mim.
Como Deus não sonhou com você, tá, mas aconteceu, e agora? E agora? Eu lembro que depois de um tempo, na minha caminhada, já com muitas histórias, muitas coisas que aconteceram, feridas e marcas, eu voltei e eu me lembro que eu fui numa Assembleia de Deus. Eu fazia parte de outra denominação e eu lembro que naquele dia, quando eu achava que Deus não tinha mais, Deus mudou, agora vamos ver qual é o plano B. Mas Deus não tem um plano B, continua sendo o plano A. E eu parei ali, sentei, já estava envolvida, já estava trabalhando, né? Porque a gente pensa que a questão é o trabalho, né? Vamos trabalhar e está tudo bem, mas não, existia uma ruptura aqui dentro ainda, porque eu achava que Deus não tinha mais, eu estraguei o plano de Deus, olha. E eu me lembro que lá na Assembleia de Deus, de novo, na última fila, Deus levanta de novo uma missionária, e ela diz para mim, Deus manda dizer para você, desse jeitinho, que tudo que Ele disse para você no dia da sua conversão está valendo. Do dia da conversão. Você entendeu porque eu disse que Deus não estava falando comigo que Ele falava com todo mundo. Você não é todo mundo. Deus não falou comigo o que Ele falava com todo mundo. Você não é todo mundo. Você é você, único, indivíduo para Deus. Tem uma personalidade que Ele conhece muito bem, porque foi Ele que fez você. Então, Ele foi muito específico. E por que eu estou falando isso? Porque no momento em que Deus nos dá uma palavra, até o cumprimento dessa palavra, existe uma jornada a ser cumprida. E quando Deus deu a primeira palavra aqui, a respeito do Salvador que viria, do descendente da mulher, sobre o nascimento do Emanuel, foi lá no início de tudo, no princípio, Ele deu uma palavra e foi a serpente que Ele deu. Olha que interessante, Ele diz para a serpente a respeito de Jesus. Foi a palavra que Deus deu a respeito de Jesus, foi dada ao diabo. Eu estou te dizendo que isso vai acontecer. Deus tem palavra até para o diabo. O diabo sabe muito bem o que foi dito a teu respeito. Naquele dia, o diabo tomou conhecimento do que ele faria lá na frente, lá no futuro. Ele já sabia o que ia acontecer. Então, a palavra, quando Deus nos dá uma palavra, Ele deixa todo o principado avisado. Quando Ele entrega para nós uma palavra, Ele deixa todo mundo espiritual avisado de quem você vai ser nessa jornada. No meio do caminho acontecem coisas que podem nos fazer pensar que isso não vai acontecer. Mas sempre Deus vem e te faz lembrar daquilo que Ele te disse na origem de tudo. A primeira vez que Deus falou a respeito de Jesus foi no Éden. Lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, mais uma vez é falado sobre o nascimento de Jesus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel. Lá no meio da história, como aconteceu comigo, no meio da história, Deus vem e me lembra de algo que foi dito lá no início. Eu passei mais um tempo, até que no ano passado, 20 anos depois, pode fazer as contas aí para você descobrir minha idade, tá? 20 anos depois, o Senhor começa a cumprir essas coisas. Mas, um pouco antes do ano passado, eu já fazia algumas viagens. O Senhor me levou a fazer algumas viagens, não pelo ministério. Mas quando aquela mulher disse para mim que eu ia às nações, eu tenho pisado as nações por 15 vezes. Quando Deus falou comigo a primeira vez que Ele ia começar a cumprir essas coisas foi no ano de 2013. Entre 2013 e 2017, eu tenho pisado as nações 15 vezes. Quando essas coisas começaram a se cumprir, eu lembrei de toda a minha jornada e vi que a palavra de Deus, ela não cai, ela não volta vazia. A palavra de Deus é como uma semente que vai ser gerada, que vai ser incubada, para que no seu tempo determinado ela frutifique, com frutos que vão servir para alimentar você e a muitas pessoas que estão ao seu redor. No princípio de tudo, que eu costumo dizer que é o alfa, porque Cristo é o princípio,
nós recebemos uma palavra, e eu sei porque eu sei que cada um de nós aqui foi dita uma palavra em algum momento da nossa vida, e muitas dessas palavras se perderam no caminho por causa de circunstâncias que passamos, incidentes que foram gerados por nós até, mas Deus nunca volta atrás com a palavra dele. E a palavra que Ele nos dá, ela é poderosa o suficiente para criar aquilo que não existe. Ela é poderosa para gerar aquilo que precisa ser gerado. Ela é poderosa para fundamentar, para dar suporte ao que virá por cima e para frutificar. A palavra de Deus é poderosa para completar todo o ciclo de frutificação. Mas é necessário, aleluia, é necessário que não mais a palavra de Deus que você lê, ela não seja mais uma letra, ela não seja apenas o logos, ela precisa se transformar em palavra revelada que acontece através do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos tornamos um com a palavra que Deus nos deu, nós repetimos essa palavra onde quer que estejamos. Irmãos, eu já preguei tanto essa palavra aqui, que eu estou falando agora, porque ela já faz parte de mim. Ela se tornou uma comigo. E de que forma? Eu olhei para a história, desde quando a primeira vez que Deus falou a respeito do nascimento de Jesus, quantos anos se passaram desde daí até o cumprimento, até a sua frutificação, seu nascimento. Quando Deus deu essa palavra para a serpente e fez ela conhecida também para Adão e Eva, você deve pensar, será que Deus estava pensando em Maria naquele momento? Será que Ele estava pensando em José? Deixa eu te dizer que Ele estava. Naquele tempo, naquele momento, aquilo que Deus planejou para a humanidade. A onisciência de Deus e a sua onipotência capacita a Deus que Ele saiba do fim, desde o princípio, que Ele não precise pensar agora a respeito da sua vida. Tudo que está planejado para você, Ele não pensou agora. Ele sempre soube porque Ele é eterno. O que Deus tem para as nossas vidas, Ele não planejou agora. Nós é que deixamos as coisas para a última hora. Deus não. Deus tem todo o tempo e o poder em suas mãos, desde sempre, desde a eternidade. Deus não é pego de surpresa, Deus não improvisa nada. Tudo está totalmente dominado por Ele, porque Ele é soberano. Não existe nenhum acontecimento na nossa vida isolado, nada está isolado. O que acontece é que Deus usa os incidentes que criamos de forma a organizar as peças na nossa jornada até que Ele nos alinhe novamente à sua boa, perfeita e agradável vontade. A palavra de Deus atravessou, eu costumo dizer isso. A palavra de Deus é viva e eficaz. Isso tem um entendimento. Isso para você é logos ou isso é um rema? A palavra de Deus é viva e eficaz. Você sabe o que é algo eficaz? Você sabe o que significa algo eficaz? Algo eficaz tem a virtude ou poder de produzir em condições normais e sem carecer de outro auxílio, algo efetivo. Em condições normais. Aí você vai pensar assim, mas a minha vida não está normal. As coisas não estão correndo da forma que eu imaginei. A palavra que Deus me deu, tudo que está acontecendo agora, não está apontando para o que Deus me disse, porque está tudo ao contrário, mas aqui, algo eficaz é o que produz em condições normais. O que está acontecendo para você agora pode até parecer anormal, mas para a palavra de Deus é uma circunstância normal. Tudo que está contrário agora para Deus está totalmente normal. Não tem nada de anormal. Nenhum incidente, nenhuma situação contrária. Para Ele, as circunstâncias estão normais. Tem um negócio que a gente aprende em ciências, que é as CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. Para Deus, está normal. Você está na pressão correta. Você está na temperatura correta. Está pressionado?
Está quente aí ou frio demais? Para Deus está normal. As condições de Deus são normais. Se você tem uma palavra, tudo que está acontecendo agora de contrário está nas condições de Deus. Ele tem tudo nas suas mãos. Se a palavra de Deus ela é poderosa para criar, para gerar, para fundamentar, para dar suporte, porque ela cria o que não existe, ela gera aquilo que não foi gerado ainda, mas algo que foi gerado precisa de fundamento para continuar, precisa ter um fundamento. E no momento em que ela cria esse fundamento, ela também dá suporte para o que vai vir depois da construção. Ela vai dar suporte para a árvore. E vai chegar um momento em que a árvore vai frutificar. E tudo isso é possível por quê? Porque a palavra é Cristo. Em João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, algumas traduções a palavra. A tradução no original é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Outro dia eu fiquei meditando sobre isso e pensei, Senhor, por que negócio é esse de sem Ele, nada do que foi feito se fez? Porque você precisa estar em Cristo, você precisa estar nele, para que você creia que tudo que foi feito até agora realmente existe. Se você não estiver em Cristo, nem a criação você crê que aconteceu. Se você não estiver nele, crer cegamente nele, e você só crê nele se você estiver nele, você não vai crer em nada mais do que a palavra diz que aconteceu. Então, sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso que existem alguns de nós que têm mais fé, outros menos fé e outros ainda fé nenhuma. Porque não estão nele, sem ele, nada do que foi feito se fez, nada do que foi criado se criou, nenhum milagre aconteceu, a estéril não foi mãe de filhos, o solitário não viveu em família, por isso que tudo começa pela fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você precisa ler a palavra, prática espiritual, você precisa meditar na palavra. E você precisa confessar. Nós lemos a palavra para conhecer a letra, meditamos na palavra para absorver a verdade. E nós confessamos a palavra para crer nela. Nós precisamos seguir isso, não é só ler. Nós precisamos nos tornar um com a palavra que nós estamos lendo. Nós precisamos nos unificar com ela. No momento que nos unificamos, independente do trajeto, nós sabemos que vai acontecer. No momento que Deus deu a palavra no Éden, Ele já pensou em Maria e já pensou em José. Mas não era o tempo ainda. Eu costumo dizer que a palavra é dada no princípio, porque Ele é o alfa. No princípio era o verbo. Esse haja, Ele entrou em ação naquele momento com Deus e tudo se criou. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Muito bem, a palavra é dada e ela atravessa o tempo necessário até chegar ao seu cumprimento intacta. Deus não muda a sua palavra. Ela é viva, é eficaz e ela vai acontecer do jeito que Ele planejou no primeiro dia. Como nos primeiros dias o Senhor ainda espera que vai acontecer na sua vida. Agora toda jornada, toda caminhada envolve uma decisão. Eu dizia que antes eu estava acostumada a escolher. Eu escolhia. E escolher é diferente de decidir. Como assim? Quem diz que vai escolher algo é porque tem mais de uma opção. Você já viu como é difícil gente para sair que tem muita roupa? Mas bota uma só lá no armário dela. Nossa, ela não tem dúvida nenhuma, não tem, vai fazer o quê? Só tem uma. Quando nós saímos do campo das escolhas e passamos para o campo da decisão, aí você vai me dizer assim, não, mas eu também posso decidir entre ir ou não ir. Filho não tem escolha. Filho tem decisão. E só existe um caminho a seguir, é o do sim
para ele. Por isso que filho não tem escolha, filho tem decisão. Ou eu decido sim, ou eu decido sim. Não existe mais possibilidade, não existem mais outros caminhos a seguir, não existem mais escolhas a fazer. Meu irmão, não existem escolhas para aquele que é filho de Deus. Existe apenas um caminho. Por isso, quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não disse eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Está dizendo que tem outros, não é um, e só existe uma decisão: ir. No momento em que você tem consciência da palavra que te foi dada, meus queridos, você vai passar, vai vir chuva, vai vir sol, você vai congelar, você vai esquentar, você vai desfalecer, você vai levantar, mas você vai chegar até lá. A palavra de Deus, ela chega intacta ao seu cumprimento. Independente de quem você é, o que você faz, o tanto que você errou. Eis aqui um testemunho vivo disso. Pela lei eu não poderia estar aqui. Eu não poderia estar aqui, mas Deus me deu uma palavra. Eu vou tirar daqui, senão eu vou derramar esse trem. Deus me deu uma palavra e Ele não volta atrás com a sua palavra. Não importa, Ele nos alinha, Ele nos molda, Ele nos lixa, mas nós vamos chegar aonde Ele designou. O propósito vai se cumprir. Deus olhou lá no Éden e viu Maria, uma menina simples, lá sem esperar muita coisa. Mas existia uma profecia que foi falada lá no princípio, foi lembrada no trajeto e chegou a hora de se cumprir. Existia uma profecia que foi falada no início, foi lembrada no trajeto e chegou a hora de se cumprir. Deus começa a mover peças na nossa jornada. Aquilo que nós achamos que está isolado. Existem muitos fatos que não têm explicação na nossa vida. E você fica perdido no meio de tanta peça desconexa. Mas chega um dia que a palavra nos encontra no tempo determinado. E a palavra encontrou Maria, estava tudo muito bem. Mas Deus não pensou naquele momento a respeito de um propósito. Deus já havia pensado desde a eternidade. Porque Ele não improvisa pessoas. Ele não improvisa. No momento em que Ele fez José se encontrar com Maria, tudo estava previsto por Ele. Não foi por acaso, porque Ele sabia que ainda sem experiência, ambos, eles nunca tinham lidado com aquilo, afinal. Como lidar com uma situação dessa? Mas no momento em que a palavra chegou em Maria, ela não tinha escolha. Era decidir sim ou sim. Ela não tinha escolha. Deus não está procurando pessoas que querem escolha, que querem ter escolha. Deus não está brincando. Irmãos, aqui é sério, o reino é sério. Deus não dá governo para menino. Menino tramita entre dois pensamentos. Homem e mulher de Deus sabe o que quer. Tem definição, tem precisão. Vida do Espírito traz definição. Você passa a ver em HD, Full HD. Não tem nada embaçado. Que embaçamento é esse? Naquele dia a palavra de Deus encontrou Maria, mas não foi por acaso. Deixa eu tentar aqui com ela. Tentar com essa aqui. Vamos pegar uma virgem qualquer? Vamos tentar com ela. Deus não joga para perder não, irmão. Ele não está brincando. Dá a palavra para Maria: Senhor, que se faça comigo segundo a tua vontade, a tua serva. Quando ela diz serva, ela está dizendo: tu és soberano sobre a minha vida. O problema é que muitos de nós quer Jesus como Salvador, mas não quer como Senhor. Ser Senhor é outra coisa. Senhores governam. Nós não queremos entregar o governo da nossa vida para Deus. Ela
recebeu aquilo e acatou. E ele começa, eu quero nem saber se José não quer. José, se não quiser, mete o pé. Ela não cogitou, não passou pela mente dela. Nossa, e a minha vida sentimental agora? Ai, como vai ficar? Meu casamento. Nossa, eu já ia casar, Senhor? Poxa vida. Mas quando Deus fez aquilo, Ele já uniu o homem certo também. Já era a pessoa certa, porque Deus não improvisa, Deus não improvisa, Deus não improvisa, Deus não improvisa. Mateus capítulo 1, versículo 19. Deus não improvisa, escreve 1000 vezes no quadro negro, Deus não improvisa. Deus não pensou em você agora. Deus não decidiu a sua vida ontem. A sua vida está decidida desde a eternidade. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Olha o caráter. Olha o caráter desse homem. Ah, não, agora Deus vai botar mau caráter lá para criar Jesus. Por isso que tem edificação, irmãos. A vida no Espírito nos alinha. Ainda que quando Ele te dê uma palavra, você está todo errado, lá igual Jacó, Ele vai te alinhar para o propósito. No momento que o propósito tiver que frutificar, irmão, você tem que ser justo, está aqui, ó. José sendo justo, ele já sabia o que era cobrir o outro. Pensa se José chegasse, ó, prostituta, adulterou, todo mundo está achando aí, está dizendo que é virgem, ó, vou explanar a Maria. Era justo, tinha caráter, já estava alinhado. Deus é quem sabe o que ele passou até chegar ali, qual é a edificação necessária que ele passou para chegar ali. Ele cobriu ela. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, onde? Isaías 7, versículo 14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Aquilo que o Senhor lembrou no trajeto, chegou a hora e agora vai se cumprir, para que se cumpra o que foi dito pelo Senhor através do profeta, para que se cumpra o que foi dito na sua trajetória, para que se cumpra o que foi dito lá atrás, quando não era o tempo ainda. O Senhor nos dá uma palavra, Ele sustenta a palavra. O mesmo que deu a palavra é o que sustenta a palavra. É o mesmo que vai fazer a palavra dar frutos. É o mesmo porque Ele é o que era, o que é e o que há de vir. É o mesmo, Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o que começou e é o que vai terminar. É Ele. Chegou o tempo, nesse momento aqui, tudo que estava solto no entendimento deles, começa a ser alinhado. Naquele momento, José então se alinha à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Existe um alinhamento de propósitos. Existe um alinhamento não, existe uma unificação de propósitos. Naquele momento, José tem um entendimento, porque ele ouviu Deus e eles se unificam. Deus vai levantar pessoas nesse momento. Pessoas estão sendo levantadas em diversos lugares e situações, de forma que no tempo determinado de Deus se encontrarão com você, para que o propósito de Deus seja estabelecido na terra. Literalmente, Deus vai pegando as pecinhas de um quebra-cabeça, daqueles de 10.000 peças. Esses são os anos da nossa vida. Pensa o que foi peça em 20 anos, irmãos. Eu saí da minha cidade. Eu saí da minha cidade, aquela palavra que foi dita se cumpriu. Eu saí da minha cidade, mas no momento em que a palavra que Deus me deu há 20 anos foi confirmada no meu espírito, e Deus usou um homem de Deus, que é o meu pai, Heber Rodrigues. Eu tenho paternidade. Paternidade dá destino. Deus colocou nos seus lábios a mesma palavra. Aquela palavra não veio ao encontro de algo vazio,
mas encontrou a substância, o que Deus colocou no espírito dele, encontrou a substância gerada dentro de mim, e já com suporte, fundamentada, com estrutura, pronta para frutificar. E hoje isso se cumpre. Mas no dia que isso aconteceu, eu decidi. Eu me lembro, quando Deus me disse isso, através dele, da minha pastora Valéria, eu disse para ela: para onde tu fores, irei eu. Onde tu pousares, pousarei eu. O seu Deus é o meu Deus, e o seu povo é o meu povo. Quando proferimos algo desse tamanho, dessa profundidade, eu estou dizendo agora, o teu propósito é o meu propósito. Existe um alinhamento. E quando é Deus que nos dá uma palavra, nós temos paz em segui-la. Na jornada nós vamos ter muitas dúvidas, muitos medos. De repente Deus vai trazendo assim, do nada, pessoas, coisas, acontecimentos, e que vai explicando tudo dentro de você, e você vai vendo um quadro todo desenhado e pintado. O quadro da sua vida que antes estava borrado, misturado, de repente ganha uma forma, e Deus entrega ele na sua mão, aqui está pronto. Essa etapa está cumprida. Apocalipse, capítulo 22. Versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tudo começa nele, tudo termina nele. No princípio, o mundo foi criado através dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. No princípio, a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja, e houve. No fim, ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Aqui é o fim de todas as coisas. No princípio da tua jornada, ele disse, começa aqui comigo, você não entende muita coisa, porque não temos ainda consciência do que está nos sendo dito. Mas quando tudo começa a acontecer, chega momentos que tu diz, não foi Deus que me disse isso. Deus não me mandou vir para cá. Uma coisa que eu nunca tive dúvida foi que Deus me mandou vir para cá. Eu nunca tive dúvida disso, porque eu sempre digo que a caminhada explica a jornada. Conforme você caminha, você vai ganhando explicações. Aquilo que você não entendia ontem, você passa a entender a cada passo uma iluminação. Mas é preciso sair. Cada passo que você dá, uma luz se acende. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz, como é que eu vejo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você imagina você andar com lâmpadas nos seus pés? Porque tem horas que o caminho fica escuro. Nós não sabemos o que está acontecendo, está tudo escuro. Nesses momentos, lembra-se da palavra de origem. Eu sempre digo que é essa palavra que vai nos salvar de nós mesmos. Porque nós vamos sentir medo. Mas Deus quer nos levar numa jornada de fé, onde a única luz é Ele. Por isso que Ele disse, haja luz, e houve luz. Tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. Aliás, tudo está cumprido. Tudo já está cumprido. Mas sem Ele, nada do que foi feito se fez. Eu não sei se você entendeu isso. Se não existe Ele, nada do que Ele disse, do que aconteceu, se fez. Por que está no passado? Porque na eternidade tudo já é. Tudo está pronto. Não está para fazer, já foi feito.
Tudo já se fez, mas se você não crê, nada do que foi feito se fez. Nós precisamos crer. Lembra-te da palavra de origem. Jesus nasceu. Ele nasceu. Ele vai nascer na nossa vida. É hora de frutificar, porque tudo está cumprido. A palavra tem poder para criar, gerar, fundamentar, suportar, de dar suporte e frutificar. Porque a palavra é Ele. Ela é eficaz. E não precisa de mais nada para se cumprir. Ele é suficiente nas nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe.